Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Esta é A Síntese, a sua revista de conteúdos internacionais sobre tendências e cenários futuros, fruto da parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. Eu sou Luiz Maia e você já sabe, a cada semana a gente seleciona as informações que podem nos oferecer mais e melhores perspectivas. Hoje, para não variar, temos assuntos bem quentes. Vamos começar com o The Intelligence, falando sobre as ondas de calor e incêndios que estão assustando a Europa, com temperaturas acima dos 40 graus pela primeira vez em milênios. Em seguida, o também britânico Stories of Our Times analisa os desafios diante do novo primeiro-ministro da Austrália, ao ter que lidar com mais uma questão climática estarrecedora, a sequência de enchentes desastrosas no leste do país, e se elas já estariam sinalizando que parte daquelas áreas se tornaram inabitáveis. Para fechar, a gente revisita o Global Data Pod e a sua análise do tema mais discutido no mercado financeiro, que é a alta de juros nos Estados Unidos, suas interações com outras tendências internacionais, e é claro, a gente vai pensar um pouco como que isso traz implicações para o Brasil em pleno ano eleitoral. Bora começar? Vamos embora! Muitos podcasts internacionais estão focando os temas ligados às mudanças climáticas, o que é natural diante de tantos eventos alarmantes na Ásia, Europa, Estados Unidos e até aqui no Brasil. Dos mais de 50 podcasts internacionais que a gente monitora toda semana, algo como a metade deles trouxe pelo menos algum episódio ligado a questões climáticas nos últimos dias. Mas com o episódio To a Greater Degree, o pessoal da revista Economist, que edita o podcast The Intelligence, foi além de relatar simplesmente os incêndios florestais, os depoimentos de pessoas perplexas com altíssimas temperaturas. Eles ouviram especialistas que estudam enormes quantidades de dados, tentando analisar se esses fenômenos desse ano são, digamos, um ponto fora da curva, ou se estamos mesmo diante do pior cenário relativo ao aquecimento global, que já teria se estabelecido aí como tendência. Bom, a conclusão no momento é que os fenômenos climáticos extremos estão ficando mais intensos, mais frequentes e se espalhando por mais regiões do planeta, muitas delas populosas e importantes para a produção de alimentos. Em outras palavras, ainda não conseguimos mitigar os riscos, nem tampouco nos adaptar a esse novo cenário climático. O podcast não chega a falar, mas nós aqui precisamos colocar bem claramente. Aumentaram bem as chances de um cenário com novo encarecimento das commodities e, com isso, com maior insegurança alimentar nos próximos anos. No frigir dos ovos, é mais inflação, mais juros e possivelmente até mais programas emergenciais, de crédito, de renda e tudo mais. O podcast Stories of Our Times esteve entre os tantos que abordaram questões climáticas nos últimos dias, mas o foco dessa vez era a quarta onda de enchentes desastrosas em menos de 2 anos lá na costa leste da Austrália. O que se vê são semanas inteiras de chuvas torrenciais, em um padrão que nunca se viu naquelas regiões e que torna algo como desesperadora a vida dos produtores rurais, vendo seus animais morrendo afogados, de cidadãos vendo seus carros e suas casas destruídas. Os especialistas associam esse fenômeno à chamada Laninha, o aquecimento das águas no Oceano Pacífico, que afeta também o regime de chuvas aqui na América do Sul. A intensidade e a maior frequência desses fenômenos acabam sendo incorporadas nos custos de apólices de seguro ao longo das últimas décadas, a ponto de uma grande parte das pessoas ficarem sem cobertura, sem falar naqueles que começam a emigrar dessas cidades. Na arena política, a Austrália é mais um daqueles países em que se vê enormes dificuldades na formação de consensos sobre políticas de adaptação às mudanças climáticas. Em maio passado, o país elegeu Anthony Albanese como seu novo primeiro-ministro, um sujeito que se declara disposto a encarar esse desafio e liderar uma série de mudanças. Mas as dificuldades não devem ser pequenas, principalmente porque os custos de limpeza e reconstrução são enormes. Além disso, ninguém parece estar disposto a morar em regiões distantes da costa, onde as temperaturas são muito mais altas. Enfim, parece ser um daqueles dilemas sem perspectiva reais de solução até aqui. O podcast Global Data Pod, do qual já falamos por aqui,
É um conteúdo preparado por 2 analistas do JP Morgan Chase com a função de compilar e interpretar dados do mundo inteiro, sempre naquela tentativa de elaborar e atualizar os cenários, meio que continuamente, né? Há meses atrás, eles foram muito precisos em antever os impactos de lockdowns na China, que acabaram gerando notícias essa última semana. E a propósito, eles já antecipam uma recuperação bem forte do nível de atividades lá na China neste terceiro trimestre do ano. Mas o ponto principal na discussão do último episódio foi a inflação americana, mais elevada e mais duradoura do que se previa, e até onde o Banco Central americano vai para combatê-la. Afinal, são muitas notícias preocupantes, como a espiral de preços e salários no ambiente interno do país e as tendências em diferentes mercados internacionais, como os de petróleo e de commodities agrícolas. Num país em que até as palavras escolhidas pelo presidente do Fed numa entrevista qualquer acabam sendo motivos de longos debates na mídia e nos mercados, o que se vê é uma visão cada vez mais compartilhada de que os juros talvez tenham que se manter mais elevados por mais tempo. A conclusão, portanto, é que o processo de desinflação dos Estados Unidos vai ser não só mais longo, como também mais doloroso. E é aquela história de no pain, no gain, né? O tão desejado soft landing, uma desaceleração relativamente suave da economia americana, está ficando mais e mais improvável dessa vez. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma parceria do Lead Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Nós te convidamos a conhecer os conteúdos de que falamos aqui lá na nossa playlist no Spotify. Lá também você fica sabendo mais sobre as músicas que editamos na preparação deste episódio. A Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser consideradas recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!